Oi gente, bem-vindo de volta ao canal, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Antes de mais nada, queria pedir pra vocês deixarem um like, deixarem um comentário aqui se vocês tiverem alguma sugestão pro próximo vídeo. E é isso, então vamos pro caso de hoje. E o caso de hoje é sobre Pablo Escobar. Tô fazendo um adendo aqui que eu vou falar bem por alto sobre a vida do Pablo Escobar. Então se vocês quiserem que eu traga um outro vídeo mais completo sobre ele, deixem aqui nos comentários. Pablo Emílio Escobar Gaviria foi um colombiano conhecido no mundo todo por ser um dos maiores narcotraficantes do mundo nos anos 90. Ele teve uma infância pobre e nasceu em um barraco na cidade de Rio Negro, em Antioquia. Pablo era o terceiro filho dentre seus 6 irmãos. Ele foi educado por seu pai, Abel de Jesus Escobar, que era um camponês, e por sua mãe, Gaviria Remilda, que era professora de ensino fundamental. Ele chegou a iniciar seus estudos em ciências políticas, mas desistiu por não conseguir pagar a mensalidade da faculdade. Então escolheu a solução para os seus problemas no mundo do crime, inicialmente roubando túmulos e os revendendo para contrabandistas. Mas seu irmão, Roberto Escobar, nega que Pablo tenha feito isso. De qualquer forma, Pablo se iniciou no mundo do crime com contrabando de cigarros falsos e venda de bilhetes de loteria falsificados. E aos 20 anos já era um grande ladrão de carros, ao mesmo tempo em que trabalhava como guarda-costas. E o Pablo também era conhecido como El Pablito ou El Patrón, e ele chefiava o cartel de Medellín, traficando bilhões de dólares em drogas. E o Pablo tinha uma política para lidar com algumas situações ou com algumas pessoas chamada plata ou plomo, que seria mais ou menos dinheiro ou chumbo. Pablo era um traficante bem inteligente que utilizava a ideologia anti-imperialista para camuflar suas ações ilegais. Ele ajudava a população carente da Colômbia, fazendo com que ele ganhasse o apoio da maioria dos colombianos. Por exemplo, Pablo construía estádios de futebol e financiava alguns times da cidade. Ele dizia estar tirando dos ricos para dar aos pobres, criando uma imagem de Robin Hood. E com isso, o povo de Medellín acobertava tudo o que o Pablo fazia, escondendo informações e fazendo o possível para protegê-lo das autoridades. E antes de entrar para o tráfico, o Pablo conseguiu $100 mil sequestrando um executivo de Medellín. Mas ele só começou a lucrar alto mesmo quando ele começou a trabalhar para um contrabandista chamado Álvaro Prieto. E aos 22 anos, o Pablo já tinha se tornado milionário. No ano de 1975, Pablo começa a se envolver com o tráfico de cocaína, fazendo viagens de ida e volta entre Colômbia e Panamá, contrabandeando drogas para os Estados Unidos. Pablo começou a ganhar notoriedade quando encomendou o assassinato de Fábio Restrepo, um revendedor de Medellín que tentou matá-lo. Um ano depois, Pablo e alguns de seus homens foram pegos com 18 quilos de pasta base utilizada na composição da coca. Após retornarem do Equador, depois deste acontecimento, Pablo iniciou suas tentativas de suborno ao meio jurídico. E quando isso aconteceu, ele conseguiu subornar alguns juízes, o que fez com que o caso fosse arquivado, e a partir daí ele iniciou o sistema plata ou plomo para lidar com alguns políticos e juízes, que resumidamente era da seguinte forma: se alguma autoridade não aceitasse o seu suborno, ela era morta. Sua rede de distribuição de drogas ganhou repercussão internacional. O cartel de Medellín era a peça-chave no contrabando que chegava aos Estados Unidos pelo México, Porto Rico e pela República Dominicana. Ele chegou a ser responsabilizado pela morte de 3 políticos colombianos que concorriam à presidência. Também foi responsabilizado por explodir o avião da Avianca 203 e o prédio de segurança pública da cidade de Bogotá, e ainda pelas guerras sangrentas com o cartel de Cali. Segundo alguns historiadores, Pablo enviava cartas para suas vítimas, convidando elas para seus próprios enterros, que ocorriam precisamente nas datas sugeridas por ele mesmo. E em 1991, após cometer o assassinato de Luiz Carlos Galán, um candidato à presidência, Pablo fez um acordo com o governo colombiano para evitar sua extradição para os Estados Unidos ou sua morte pelo cartel de Cali. Pressionado pelas autoridades e pela opinião pública, Pablo Escobar foi preso em uma prisão luxuosa construída por ele mesmo, que se chamava La Catedral.
E após esse acontecimento, a extradição dos colombianos foi proibida e uma nova constituição surgiu a partir daí. Existe a suspeita de que o Pablo tenha influenciado os membros da Assembleia Constituinte para que essa decisão fosse tomada. E mesmo após ter sido preso, ele continuou com as suas atividades ilegais dentro da prisão. Em 1992, ele escapou antes da sua transferência para outra prisão, com medo de ser extraditado para os Estados Unidos. Como ele mesmo dizia, prefiro uma cova na Colômbia a uma cela nos Estados Unidos. E a guerra contra o narcotraficante chegou ao fim quando uma equipe de colombianos especialistas em eletrônica, utilizando uma tecnologia de triangulação de rádio criada pelas autoridades americanas, encontrou Pablo desprevenido em um bairro de classe média de Medellín. E após um tiroteio, o traficante acabou encurralado em um telhado e foi alvejado. Ele chegou a ser atingido na perna, nas costas, mas o tiro que o levou a óbito foi próximo ao ouvido. Esse é o acontecimento mais aceito, mas ele é controverso e tem várias versões. Mas o fato é que naquele dia o Pablo veio a óbito. E dos acontecimentos desse dia, existem algumas fotos de policiais colombianos posando atrás do corpo descalço e já falecido de Pablo Escobar. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo mais completo com alguns dos crimes que ele já cometeu mais detalhadamente, deixa aqui nos comentários pra mim e deixe seu like, se inscreve no canal e se você puder compartilhar o vídeo, que me ajuda demais. É isso, até a próxima, tchau!